encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos declarar isso, traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, você pode declarar isso. Traz luz, escala as montanhas pra mim. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim
ser, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mas ainda é por você, se comparado ao que não sou apenas servo do teu amigo me tornei. Esse é o melhor lugar para nós, o melhor lugar é estar diante do Senhor, sem medo, sem culpa, sem condenação, sem complexo de inferioridade, te chamando de Pai, como se o pecado nunca tivesse existido na nossa vida. Obrigado por essa dádiva tão preciosa que é o dom da justiça. Obrigado, Senhor, por Tua graça que nos resgatou de toda a maldição da lei, de todo o sistema humano e religioso. Obrigado porque nós somos uma igreja livres para Te servir, livres para Te adorar, na direção do Teu Espírito Santo. Eu quero Te agradecer, Senhor, por essas famílias aqui representadas, cada um com sua história, cada família aqui com seus desafios pela frente. E eu quero declarar, Senhor, uma paz tremenda sobre a vida deles, a paz que excede todo entendimento humano. Batiza-os numa paz, Senhor, sobrenatural, para que eles possam sobressair a toda circunstância, a todo desafio deste tempo presente, Senhor, em nome de Jesus. Blinda-os, cobre-os, meu
Pai, com o teu amor. Guarda-os, que os seus anjos sejam liberados para ministrar a vida deles nesse momento, ministrar situações que deixaram em casa, na família, situações que eles têm ainda, Senhor, para enfrentar durante essa semana, que os seus anjos vão à frente deles. Pai, Senhor, endireita os caminhos tortuosos, Pai, esmiuça os ferrolhos de ferro, despedaça as portas de bronze, Senhor, abre os olhos dos seus filhos para que eles encontrem um verdadeiro tesouro, as riquezas encobertas na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Todos que estão enfermos, eu os declaro curados agora em nome de Jesus. Se você tem qualquer dor no seu corpo, uma enfermidade no seu corpo, coloque as mãos agora sobre o local da sua enfermidade, porque Jesus vai te curar agora. Jesus vai repreender esses sintomas de enfermidade. Senhor, aqueles que ficaram em casa por motivo de enfermidade, nós enviamos esta cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos que a cura brota apressadamente no nosso meio, em nome de Jesus. Todos que, Senhor, têm na sua mente, no seu coração, uma pessoa que está enferma agora, hospitalizada, nós pedimos agora, Senhor, esse mover de cura sobrenatural, os milagres das curas brotando no nosso meio, em nome de Jesus. Repreendemos todo espírito de depressão, todo espírito de pânico, de insegurança, de medo. Nós repreendemos, declaramos esta igreja blindada, guardada em nome de Jesus. As pessoas que nos acompanham online, nós também levamos e declaramos essa mesma bênção sobre a vida deles, sobre os lares. Senhor, nós declaramos agora, Senhor, e profetizamos, Senhor, recursos sobrenaturais sobre a vida dos seus filhos, Pai. Contas que são pagas, dívidas que desaparecem, juros abusivos sendo destruídos em nome de Jesus. Declaramos esse povo vivendo uma liberalidade financeira abençoada, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque, Senhor Jesus, o Senhor se fez pobre na cruz e nós conhecemos esta graça, e por esta graça, Senhor, pela tua pobreza manifesta na cruz, nós somos enriquecidos em todas as áreas da nossa vida. Declaramos esse ambiente guardado, as crianças, abençoamos a todos em nome de Jesus e declaramos esses pensamentos e as mentes livres para receberem sua palavra. Declaramos que todo pensamento será levado cativo ao senhorio de Jesus Cristo, e já determinamos que sofismas, fortalezas na mente e toda altivez contra o conhecimento de Deus, destruídos para a glória de Deus Pai. Obrigado, Jesus. Se você pode, aplaude com alegria. Aplaude com alegria. Obrigado, Jesus. Mais forte para Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Jesus é bom. Mais um domingo na presença dele. E a melhor coisa que tem é você pegar domingo pela manhã para dar para Deus, amém? Nós viemos aqui sem as informações da televisão, né? Quando um culto à noite, as pessoas vão carregadas, com a mente cheia das coisas que viveram durante o domingo, às vezes com a barriga tão cheia que o culto fica pesado. E de manhã não, de manhã você está leve, livre. Adorar a Deus, minha Joyce, Joyce Palhoça, está nos visitando hoje. Seja bem-vinda. Glória, tem um casal de amigos aí. Eles que são os amigos da Anitta, do Jason, né? Vocês são bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Estamos aí vivendo esse mês de uma mente transformada, amém? Glória a Deus. Deus quer uma igreja inteligente, amém? Uma igreja que tem sabedoria e inteligência espiritual para que ela jamais seja manipulada. Nós queremos que vocês sejam muito abençoados na maneira que vocês pensam, amém? Deus, Ele colocou no nosso corpo humano o cérebro, que ele é cheio de capacidades, amém? O cérebro humano, ele tem muitas funções, tem toda a inteligência. Tudo que nós vemos hoje na vida, tudo que nós usufruímos de tecnologia, saiu de uma mente inteligente. Agora imagine essa mente inteligente sendo transformada e abençoada pela palavra de Deus, encontrando
esse tesouro de revelações, né? Como eu sempre tenho ensinado aqui, nós temos um consciente de inteligência, que é a capacidade do nosso cérebro de absorver as informações. Nós temos também o consciente emocional, que é a habilidade da nossa alma de gerenciar as nossas emoções. Mas também temos o consciente espiritual, que é a capacidade do nosso espírito humano receber as revelações, acessar a mente de Cristo e viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Quantos querem viver coisas extraordinárias nesse tempo? Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, querido. Foi de Deus, viu? Foi revelação pura essa. Então estamos felizes por estarmos aqui na presença de Deus para usufruirmos dessa liberdade. Amém? Então nós queremos que esse espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Como é bom conhecer Jesus. A melhor coisa é quando você tem essa sabedoria, essa liberdade da graça de Deus, recebe o Evangelho revelado. Não é um evangelho doutrinado pelos homens. O evangelho que passa pelos homens tem peso, tem culpa, tem condenação, tem manipulação, tem imposição. Tudo que você faz é obrigado, tudo que você faz é cobrado. Se você não atende aquilo, você recebe cobranças, você é cobrado e você fica totalmente cheio de culpa e de condenação. Mas o evangelho que não passa pelos homens, o evangelho revelado por Jesus Cristo, ele é o evangelho que te deixa plenamente livre, abençoado, para desfrutar de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nunca aceite uma mensagem que não passe pela obra consumada de Cristo na cruz, amém? Vou repetir novamente, nunca aceite uma mensagem, por mais ungida que ela pareça, por mais trabalhada que ela seja, por mais sábia que ela se demonstre ser, se ela não passar pela obra consumada de Cristo na cruz, não aceite isso, porque é uma comida envenenada. Amém? Amém. A lei, ela só gerou maldição. A lei, ela só mostrou o quanto o homem é pecador. Você vai observar nas cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, que aqueles que estão debaixo da lei, pelos seus próprios pecados. Porque a lei, ela suscita a ira de Deus. A lei, ela suscita a transgressão. Então, enquanto tiver lei na sua vida, você vai sempre se deparar com os seus defeitos, com as suas falhas, e você vai se sentir inadequado diante da presença de Deus. Deus já colocou um fim na lei, amém? Amém. Deus já colocou um fim na lei, o fim da lei é Cristo. Ponto final, acabou a lei. Agora nós vivemos uma nova dispensação, a nova aliança no sangue do Senhor Jesus. E isso fala de uma liberdade. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, no verso 1, pela liberdade, com a liberdade que Cristo vos colocou, por favor, permaneçam livres e não se submetam a um jugo de escravidão. Acabou a escravidão da lei, amém? Glória a Deus, você é livre. E você deve então ser conduzido dentro dessa liberdade que o Evangelho te propõe, seja conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Peça a direção do Espírito Santo. É por isso que nós sempre enfatizamos e ensinamos aqui a dádiva de você poder orar no Espírito Santo. A função das línguas, a função do batismo com o Espírito Santo. Porque quando você entrega momentos da sua vida para você orar no Espírito Santo, você está literalmente pedindo: Espírito Santo, me guia. Porque a língua, ela é o leme da sua vida. Repete comigo: a língua é o leme da minha vida. A língua, Tiago escreve que a língua é um pequeno membro capaz de jogar um corpo inteiro no inferno. Então você é dirigido por aquilo que você fala. Você é dirigido por aquilo que você expressa. Salomão escreveu em Provérbios que o poder da vida e da morte está na língua. Agora, se Deus colocou essa função tão importante, daquilo que falamos, nos descrever, daquilo que falamos, decidir a nossa vida, é importante entregar a nossa língua ao Espírito Santo. E você ter momentos no seu dia de orar no Espírito Santo. Parar tudo para se dedicar a uma oração sobrenatural, gerada no teu espírito, pelo Espírito Santo, onde você fala línguas. É uma oração. Não é simplesmente um dom de expressão para você se expressar dentro da igreja, para você se expressar em uma adoração, não. É uma linguagem sobrenatural de oração que te coloca no caminho correto, te coloca na direção correta, que te coloca para viver a liberdade
do Evangelho. Amém? E esse dom sobrenatural do Espírito que te guia a toda a verdade, porque o dom de línguas, ele não é somente um dom de edificação, mas também é um dom de revelação. Você compreende coisas que você não compreendia. Eu encontrei muitas revelações na palavra de Deus, coisas que eu não ouvi de ninguém. Eu encontrei o Evangelho revelado simplesmente porque eu dediquei tempo a uma oração sobrenatural no Espírito. Comecei a dedicar horas do meu dia para orar no Espírito Santo. E quando eu passava horas orando no Espírito Santo, eu pegava a minha Bíblia para ler e as verdades saltavam para dentro do meu espírito. Amém? Porque a Bíblia é um livro muito inteligente. É um livro maravilhoso. É o melhor livro que existe na Terra. Aqui tem mais de 5 mil anos de história. Porque se você pegar de Adão até Moisés, você vai encontrar 2.000 anos de história. De Moisés até Jesus, mais 2.000 anos de história. De Jesus até os nossos dias, mais de 2.000 anos de história. Porque a Bíblia, ele é um livro que ainda não foi terminado. Repete comigo, a Bíblia é um livro que não foi finalizado. Nós estamos vivendo Atos dos Apóstolos. Se você pegar Atos capítulo 28, verso 31, que é o último verso de Atos, não tem fim. Esse livro de Atos, escrito por Lucas, não tem fim. Ali não tem uma despedida, ali não tem uma saudação final. Ali termina com Paulo na sua prisão domiciliar. Paulo estava preso na sua própria casa. Prisão domiciliar já existe há muito tempo. Paulo em Roma, morando na sua casa, mas não podia sair da sua casa. Está numa prisão domiciliar e as pessoas vêm para ele ensinar sobre Jesus, ensinar sobre a graça, e ele ministrava, pregava, gerava curas. E o livro termina assim, ele não termina na verdade. Aí, Lucas para de escrever dessa forma. E ali não tem um amém, não tem uma saudação final, porque esse livro descreve a história da igreja. Por isso, a Bíblia ainda não foi completamente escrita. A Bíblia está sendo escrita na sua vida, na minha vida, quando entendemos o Evangelho e seguimos a direção do Espírito Santo. Amém? Amém. Então a Bíblia não terminou de ser escrita, está sendo vivenciada. Nós estamos escrevendo uma história, a história da igreja, porque Atos dos Apóstolos fala da história da igreja, e a história da igreja ainda não terminou. Glória a Deus, você é a igreja de Jesus, o Evangelho está sendo escrito na tua vida, amém? Por isso que Paulo fala assim, olha, nós somos cartas vivas, escritas com o dedo de Deus, escritas com a tinta do amor de Deus. Você é uma carta viva. Seja uma carta viva de Deus por onde você passar, que as pessoas entendam o Evangelho de Jesus através da sua vida, amém? Não por religiosidade, não por condenar as pessoas, não por julgar as pessoas, porque Deus não é o Deus da lei. Repete comigo, Deus não é o Deus da lei. Deus é o Deus da graça. Amém? Do favor imerecido, do favor que eu não merecia, mas que agora eu posso desfrutar. Deus nunca foi o Deus da lei, porque quando você observa a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, no início do capítulo Deus fala assim, vocês são a minha propriedade peculiar, falando para o povo de Israel, eu trouxe vocês do Egito como águias, sobre as asas, vocês atravessaram o Mar Vermelho, e eu os trouxe para esse monte para que eu possa ter intimidade com vocês. Vai, Moisés, diga ao meu povo que amanhã eu vou descer no meio deles, amanhã eu vou ter comunhão com eles. E Moisés veio e trouxe aquela palavra de amor de Deus para o povo de Israel, e o povo de Israel simplesmente disse assim, no original hebraico está escrito assim, nós não somos dementes. Nós não queremos saber, nós não queremos mais ser tratados como crianças. Tudo que Deus disser, nós vamos fazer. Vai lá, Moisés, se vira com Deus, e tudo que Ele falar, nós vamos fazer, porque nós não somos dementes. Isso foi uma arrogância. Deus demonstrando o seu amor, e o povo respondendo com arrogância. Então Moisés sobe novamente no monte, e você vai ver que o comportamento de Deus com aquele povo muda. Ele queria um encontro, ele não se falava de lei, mas agora, por causa da religiosidade, daquele coração duro daquele povo, da arrogância, Deus fala assim, agora Moisés, pede para eles tomarem banho, pede para eles estarem limpos, e quem se aproximar do monte que eu vou descer, vai morrer. E pegou tábuas da lei, e mandou a lei. Então a lei, ela é resultado da justiça própria. Repete comigo, a lei é resultado da justiça própria. Porque Deus não é Deus da lei, Deus é Deus da graça, amém? Do amor.
Então a lei foi dada por causa da religiosidade do coração duro e da justiça própria do homem. Deus nos criou para sermos completamente dependentes dele. Deus nos criou para sermos seus filhos e filhas. Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Deus, de filhos com o Pai e do Pai que nos ama conosco que somos filhos. Deus não veio estabelecer nenhuma religião na terra. A religião é algo maligno. A religiosidade é o espírito demoníaco que invadiu os púlpitos das igrejas e colocou o povo debaixo de uma servidão horrível. Mas uma igreja que tem uma mente transformada é uma igreja livre. Amém? Repete isso comigo: uma igreja que tem a sua mente transformada é uma igreja livre. Uma mente transformada, ela é completamente livre de toda e qualquer religiosidade. Não aceita religião, não aceita lei. E essa igreja que não aceita lei, ela não fica pegando literalmente as coisas da Bíblia e fazendo, e por imposição, querendo viver e tentando agradar Deus porque leu alguma coisa literal. Não, uma igreja que tem a mente livre, ela tem intimidade com a palavra de Deus, ela entende que isso aqui é um livro de revelações, um livro de códigos espirituais, ela entende que nesse livro existe uma sabedoria e uma inteligência espiritual, existem coisas tremendas que vão transformar a nossa vida, e com a minha capacidade humana eu não posso entender as verdades aqui contidas, eu preciso do Espírito Santo. Amém? Amém. Porque a Bíblia ela foi compilada por diversos homens. Existem mais dezenas e dezenas de versões da palavra de Deus. A Bíblia até o ano 12 ela não tinha capítulos. Até o século 12, ano 1212 exatamente, foi que um arcebispo de Paris colocou capítulos na Bíblia. E somente no ano 1500 que um tipógrafo colocou os versos na Bíblia. Então você vai ver que a Bíblia ela foi manipulada, compilada, para que ficasse mais fácil a nossa compreensão. Graças a Deus por esses homens. Mas tudo isso passou por grandes mudanças. Tudo isso distanciou algumas versões do original hebraico. E graças a Deus nós temos tido acesso a mestres da palavra de Deus, que estudaram o hebraico, e constantemente eu tenho sido discipulado por esses mestres para mostrar a verdade da palavra de Deus, para ver o quanto os dogmas, as doutrinas estão erradas, equivocadas, e formaram igrejas em cima de fundamentos totalmente errados, totalmente equivocados. Daqui criaram-se religiões que mandam matar as pessoas. Daqui criaram-se religiões que menosprezam as mulheres. Daqui criaram religiões que criaram uma segregação racial. E porque esses homens que tentaram entender a palavra de Deus não foram guiados pelo Espírito Santo. Isso é importante, que você seja guiado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia, peça: Espírito Santo, mostra-me a verdade. Espírito Santo, dá-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de um personagem: Jesus Cristo. Você vai encontrar a Bíblia em todos os livros, em todos os capítulos da Bíblia. São 1189 capítulos, quase 31.200 versículos, e todos eles apontam para um ser: Jesus Cristo. Aleluia. Que te deixou livre, que decidiu se esvaziar da sua divindade, abrir mão de ser Deus e vir à terra, nascer como homem, viver como homem, para que você pudesse conhecer a graça e ser obediente até a morte, e uma morte de cruz. Jesus foi obediente. Quando você olha a história da Bíblia, olha a história dos céus, o que aconteceu nos céus, o que aconteceu na terra, você vai ver que existia só rebeldia. Satanás se rebela nos céus, e ele vem então destinado à terra, e na terra ele corrompe o homem, e o homem também se rebela. Então não havia obediência. Repete comigo: na terra e nem nos céus havia obediência. Então Jesus, para criar a obediência que atenderia o coração de Deus, ele decide: eis-me aqui, envia-me a mim, abro mão da minha divindade, vou para a terra, vou gerar obediência. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje Deus não quer a sua obediência, Deus quer que a obediência de Jesus opere na sua vida. Amém?
porque a sua obediência é limitada. A sua obediência jamais vai poder agradar a Deus. Agora, quando você entende, Espírito Santo, traz a obediência de Jesus na minha vida e leva os meus pensamentos cativos a esta obediência de Cristo. Então a obediência de Cristo começa a operar na sua vida. E você então abandona os medos, abandona a insegurança, abandona as dúvidas, abandona a incredulidade, abandona pecados, abandona crenças erradas. Por quê? Porque você é inteligente? Porque você está fazendo tudo isso? Não, porque é uma obediência espiritual. A obediência de Cristo está operando na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Ele não quer a sua obediência carnal, porque a sua obediência jamais, a obediência de qualquer homem, a obediência natural de qualquer homem pode agradar a Deus ou pode atender os requisitos da santidade de Deus. Mas a obediência gerada pelo Espírito Santo, a obediência de Cristo operando em sua vida, te faz plenamente livre e feliz na presença de Deus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 13. Eu vou ler aqui na versão NVI. Somente a parte A desse verso. Então, dentro desse tema de uma mente transformada, eu quero deixar aqui esse verso no seu coração, para que essa verdade esteja estabelecida na sua vida em nome de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça de Deus. Amém. Aleluia, todo mundo feliz falando alto. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas, e ponham toda a esperança na graça. Onde deve estar a sua esperança? Onde deve estar a sua esperança? Ah, que bom que não é na lei. Glória a Deus. Dá para aplaudir Jesus por isso. Não é mais na lei. A nossa esperança é na graça de Deus, no favor de Deus que nós não podíamos experimentar, do favor de Deus que nós não merecíamos, mas Jesus tornou possível. Glória a Deus. Então a palavra vem falando: estejam com a mente preparada. Amém? Você tem que desenvolver uma mente sobrenatural, uma mente que crê no sobrenatural. Porque na oração que Jesus faz para os discípulos, ensinando eles a orar, ele fala assim: assim na terra como é nos céus. Assim na terra como é nos céus. Então como é que Deus quer que você viva na terra? Assim como é nos céus. Amém? Deus quer que você viva na terra assim como é nos céus. Essa deve ser uma linha de pensamento que deve ocupar a sua mente. E você deve viver, deve declarar todos os dias: Senhor, obrigado, porque a minha vida na terra é assim como é nos céus. Foi a oração de Jesus. Esse é o desejo de Deus, que assim como é nos céus, seja na terra em sua vida, em sua família. E como isso é possível acontecer? Com uma mente transformada, com uma mente preparada. Por isso que nós sempre lemos aqui Romanos 12:2: não vos conformeis com o presente século, com o presente sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E uma linha de pensamento que deve ocupar a sua mente é: assim como é no céu, tem que ser na terra, na minha vida. Glória a Deus. Então você vai ver que no céu, começa a pensar comigo agora, amém? Começa a preparar a sua mente. No céu tem enfermidades? Não. Aleluia! Então na terra não pode ter enfermidades. Glória a Deus. No céu tem falta? Não. Então na terra também não vai ter falta na sua vida. No céu tem pobreza? Não. No céu tem riqueza. As ruas são de ouro, os jardins são escravejados de diamantes, o muro é de pedras de diamantes, esmeralda, safira, as portas da Nova Jerusalém são de pérolas. E ele disse: assim na terra como é nos céus.
Quando você começa a entender, a trazer a sua mente para esse lugar de uma mente preparada, de uma mente transformada, e você começa a alinhar os seus pensamentos ao pensamento de Deus e pedir ao Espírito Santo acesso à mente de Cristo, você vai ver que enfermidade, pobreza, conflitos, lutas, guerras, medos, inseguranças, perturbações, elas começam a desaparecer da sua vida, amém? Amém. No céu tem diabo? Não. Então na terra também não tem na tua vida, amém? Amém. É por isso que nós não empreendemos ministração ou ensino de batalha espiritual. Isso é uma doutrina de demônios, porque o ensino da batalha espiritual vai te fazer ver demônio em tudo quanto é coisa. Vai ver demônio em todo lugar. Você vai para uma loja e você não fica seguro. Você que sabe esse símbolo dessa loja, o que quer dizer isso? Eu estou na igreja já há muito tempo, irmãos. Eu nasci na igreja. Nós passamos por tudo isso. Teve uma época que veio a igreja para combater os símbolos da nova era. Não sei se tem alguém aqui que é dessa época. Vamos combater a nova era. E tudo que representava a nova era, nós não podíamos usar. Se você tinha um banco chamado Unibanco, então ele tinha uma chave. Aquela chave era um símbolo da nova era. Então, irmãos, os pastores pregaram, não tenham conta no Unibanco. Todo mundo fechava a conta do Unibanco. Não usem perfume tal, aquela marca tal. E era um inferno na vida da igreja. Porque tudo era do diabo. O que é isso? Doutrina de demônio. Ao invés de se aplicar o coração e a mente, para ter uma mente transformada e renovada, não, se aplicou na igreja uma mente cheia de doutrinas, de medos. Não, queridos, nós temos uma mente transformada, uma mente preparada. Por isso que a palavra fala, estejam prontos para agir, uma mente transformada, uma mente preparada. No momento do conflito ela sabe como agir. No momento que vier um ataque maligno, ela sabe o que falar, ela sabe se posicionar, ela identifica, não, isso não é de Deus, a minha vida é assim na terra como é nos céus. Eu não aceito isso, lá no céu não tem isso, então eu não aceito na minha vida essas coisas acontecendo. Amém? Amém. Isso é fantástico, amém? Isso é extraordinário. Essa é uma mente sobrenatural. Então a mente sobrenatural, ela crê em milagres. Uma mente sobrenatural crê em provisões milagrosas de Deus. A palavra fala que uma viúva tinha dívidas e o marido dela tinha servido ao profeta Eliseu, era um dos discípulos do profeta Eliseu. E os credores vieram na casa dela para cobrarem a dívida. Ela então falou assim, eu vou para quem tem resposta. Ela correu para o homem de Deus. E Eliseu, que tinha uma mente sobrenatural, embora vivendo debaixo da lei, porque o regime que ele vivia, a aliança que ele vivia era a aliança da lei, embora ele vivesse ali, mas a mente dele era uma mente sobrenatural. Quando a mulher impõe para ele, coloca diante dele uma dificuldade, a mente de Eliseu, conectada aos céus, que entendia que nos céus não existia falta, ele pergunta, o que você tem em casa, mulher? Eu tenho um pouquinho só de azeite. É o que basta para o céu. Amém? Amém. Olha para a pessoa do lado e diz assim, para os céus, o que basta é o pouco que você tem. E aquele homem fala, vai para sua casa. Ele deu a estratégia sobrenatural para ele. Uma mente sobrenatural tem os comandos revelados do Espírito Santo. Uma mente sobrenatural, ela vê soluções onde não tem solução. Ele falou assim, corre para a tua casa, legal que você tem um pouquinho de azeite, graças a Deus, glória a Deus, renda ações de graças, mulher, porque aí está a solução, está na sua casa, a solução não está longe de você, vai para a sua casa, pega lá um monte de vasilhas vazias dos seus vizinhos, fecha a porta do seu quarto e começa a despejar o azeite nessas vasilhas, e ela fez isso, ela creu na instrução e foi para a sua casa. Era uma loucura. Ela fechou a porta, pegou um pouquinho de azeite e começou a despejar naquelas vasilhas vazias. Enquanto houve vasilhas vazias, o azeite não cessou. Ela encheu milhares de azeites, de botijas de azeite, foi para o profeta. E agora o que eu faço? Vendo o azeite, porque esse azeite não tem na terra, é o melhor do mundo. Só você tem desse tipo de azeite. Vá lá e venda, coloca um preço alto, pague as suas dívidas, crie os seus filhos e viva toda a sua vida com a provisão dos céus. Amém? Quem quer entrar nisso? Não, eu pergunto, quem quer entrar nessa sobrenatural? Como é que começa isso? Tendo uma mente transformada, uma mente preparada, uma mente que não está olhando o que a terra diz, uma mente que não está
está sendo ocupada pelas informações da corrupção do mundo, uma mente que não está sendo ocupada pela violência do mundo, uma mente que não está sendo ocupada por tudo aquilo que é ruim que está acontecendo na terra, mas uma mente que está sendo preparada e ocupada com as informações dos céus, uma mente alinhada ao sobrenatural de Deus, uma mente que tem uma linha de pensamento dizendo assim na terra, assim tem que ser como é no céu. Amém. A minha vida financeira na terra tem que ser assim como é nos céus. A minha saúde na terra tem que ser assim como é nos céus. Glória a Deus. Irmãos, a vida eterna já começou, amém? Amém. Não, você não entendeu ainda. Está esperando morrer para viver a vida eterna? Não, a vida eterna já começou, porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E esse tipo de vida que ele fala ali, no original grego, está falando zoe, é o tipo de vida que Deus tem, zoe. O homem foi criado com dois tipos de vida, bios e zoe. Lá no Jardim do Éden, ele tinha bios, que é a vida humana, a vida natural, e tinha a vida zoe, a vida de Deus, vivendo nele. Quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não morre. O que morre nele é a vida zoe, ele perde o zoe, a vida de Deus, e passa a viver somente com a bios, a vida natural. Mas quando nós recebemos Jesus, nós então recebemos zoe de volta, vida eterna, vida abundante, vida do tipo de Deus. Amém. Amém? Você tem a vida do tipo de Deus. Você pode declarar isso por fé? Muitas pessoas vão fazer, eu tenho. A vida de Deus em mim. Está em você a vida de Deus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você entregou a sua vida a Jesus, você crê em Jesus, você crê na obra redentora de Cristo na cruz, você crê que não resta mais sacrifícios, você está livre da lei, de regras, você está livre de toda a maldição da lei, de doutrinas humanas, você crê na graça de Deus. Zoe está vivendo em você a vida de Deus. Então você tem que adotar padrões de pensamentos alinhados aos céus. Já ensinei para vocês durante o início dessas ministrações desse mês, que a primeira linha de pensamento que nós devemos adotar para ter uma mente transformada é uma pergunta para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é a mente de Cristo em nós. Então tudo que você vai fazer, pergunte primeiro ao Espírito Santo. Recebeu um convite? Pergunte para o Espírito Santo, posso ir? Perdeu uma chave? Pergunte para o Espírito Santo, onde está? Me faça lembrar. Quando você começa a condicionar a sua linha de pensamento, adotar o primeiro padrão de pensamento, uma pergunta para o Espírito Santo, você vai desenvolvendo a capacidade de ter uma audição espiritual. Você começa a ativar os seus ouvidos espirituais. É como uma criança. Se você não falar com a criança, se o pai e a mãe não falarem com aquela criança, ela não vai desenvolver a audição, ela não vai desenvolver a fala. E da mesma forma você, quando começa a sua vida espiritual com o Senhor, como é que você vai desenvolver a sua audição espiritual? Perguntando ao Espírito Santo, simples assim. É tão simples. É que a religião dificultou tudo. A religião diz que para você ouvir Deus tem que consultar um profeta. Para você ouvir Deus tem que subir um monte. E pedir para alguém colocar a mão na sua cabeça e falar mentira para você, e você acreditar, uau, Deus falou comigo, agora eu vou tomar a direção da minha vida. Não é assim. O profeta verdadeiro está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Faça perguntas para ele. Aleluia. Pergunte ao Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Adote como primeira linha de pensamento uma pergunta ao Espírito Santo. Segunda coisa, coloque como padrão de pensamento: a minha vida na terra tem que ser como é no céu. Eu não aceito nada menos que isso. E vá desenvolvendo a sua fé, porque a salvação e a fé e a audição espiritual, todas as coisas do Espírito, elas são desenvolvidas. Amém? Como que elas são desenvolvidas? Com o seu relacionamento pessoal com Deus. Se você só tem um relacionamento com Deus, quando você vem a um culto, por favor, você está perdendo muito. O seu relacionamento com Deus, ele é diário. Então você desenvolve essa mente transformada, essa mente preparada, essa audição espiritual, essa direção do Espírito, tendo tempo com Ele em todo momento. Está dirigindo o carro, faça perguntas ao Espírito Santo. Está dirigindo o carro, coloque pensamentos corretos na sua vida, em sua mente. Está vindo padrões de pensamentos que você começa a questionar. Questione os seus pensamentos. Porque tem gente que fica com raiva da outra por um padrão de pensamento errado.
De repente vem no meu pensamento um pensamento equivocado a respeito do Sr. Franklin. Como é que está aí? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Sr. Franklin. De repente vem um padrão de um exemplo, Sr. Franklin. Só penso coisas boas do Senhor. Mas vem de repente um exemplo, vem um pensamento equivocado. O Sr. Franklin não gosta de mim. Aí eu fico já meio assim, meio desconfiado com ele. Aí eu tenho que questionar esse pensamento. Isso é de Deus? Esse pensamento veio de onde? Veio de uma ordem espiritual maligna? É de Deus? Ou sou eu que estou produzindo? De Deus não é, porque Deus manda o Sr. Frank me amar e eu amar ele. Glória a Deus. Aí já, opa, não é de Deus. Se não é de Deus, eu rejeito esse pensamento. Amém? Amém. Aprenda a ocupar a sua mente com coisas boas. Repete comigo, eu vou aprender a ocupar a minha mente com coisas boas. Glória a Deus. Irmãos, eu não sou um coach, eu sou um pastor, amém? Não fiz curso de coach, nem quero fazer, não tenho nada com isso. Os coaches são abençoados demais. Tenho irmãos meus que são coaches cheios do Espírito Santo de Deus. Mas eles ganham dinheiro falando as verdades da palavra, aquilo que eu estou falando de graça para você. Ocupe a sua mente com coisas boas. Aprenda a pensar. Não seja manipulado. Amém? Jeremias 3:15 diz que nos últimos dias Deus levantaria pastores segundo o seu coração para conduzirem o seu povo com inteligência e sabedoria espiritual. E esse tempo chegou, amém? Chega de leis, chega de regras, chega de doutrinas falsas, chega de manipulação. Nós queremos viver a graça de Deus e queremos cumprir os princípios da palavra sem medo, sem culpa, com a liberdade que o Espírito Santo propõe para a minha vida e para a tua vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 49. Dentro disso que a gente já está aqui expondo para vocês, tem um verso poderoso. Glória a Deus. Capítulo 15, versos 48 e 49. Olha só, Paulo escreve aqui. Como foi o primeiro homem? Um terreno. Tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial? Falando de Jesus, amém? Entenda, o homem terreno que Paulo está descrevendo aqui é quem? Adão, ok? Então ele fala assim, vamos aqui melhorar para você entender. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais homens, os demais homens, tais são também os demais homens terrenos. Assim como era Adão, nós somos, filhos de carne, ossos, ok? Temos olhos, temos ouvidos, temos pernas, ok? Nós somos descendentes desse homem. Então, como ele é, também nós somos. A imagem do terreno que Adão nos trouxe, nós estamos vivendo. A imagem do terreno. Agora, preste atenção. Como é o homem celestial, também os celestiais. Então, você traz uma imagem do homem terreno. Mas dentro de você também tem a imagem do homem celestial, Jesus Cristo. Amém? Veja só o verso 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Então, olhe para o irmão assim e fala assim, pare de parecer com Adão. O Adão briga com a mulher. O Adão fica com medo, fica com raiva. O Adão duvida, o Adão peca. O Adão se distancia de Deus. O Adão se esconde de Deus. O Adão foge da presença de Deus. Chega de ser Adão, por favor. Fique parecido com Jesus. Traga a imagem do celestial. Esse homem sobrenatural que esteve na terra. Ele era homem. Jesus era 100% homem na terra. Tudo que ele fez com o homem. Mas ele sabia trazer a imagem do que ele também era lá nos céus. O homem espiritual. E ele falava assim, eu só faço o que eu ouço o meu Pai dizer para eu fazer. Amém. Eu não faço nada na terra que o meu Pai não está fazendo nos céus. Então chegava um cego para ele. Ele sabia, no céu não existe cego. Seja curado. Amém? Amém. Simples. Simples. Você também pode curar os cegos. No céu, comece a pensar. Comece a colocar na sua mente os milagres de Jesus. Porque era assim que ele operava. Jesus não fazia nada tão extraordinário, espiritualmente falando, como os homens impõem. Você vai ver Jesus jejuando uma vez só, 40 dias. Ele jejuou uma vez só, 40 dias para iniciar o ministério. Depois você não vai ver Jesus jejuando, você vai ver Jesus comendo, bebendo, indo na festa, não é? Fazendo balada com os amigos. Jesus foi numa balada, quando ele ganhou
o Levi, que é o Mateus, que era um cobrador de impostos, ele vem Levi, segue. Ele falou assim: não, mas primeiro deixa eu fazer uma festa de despedida com os meus amigos. Tá bom, Levi, faz, eu também vou. E Jesus foi na festa. Por isso que os fariseus falam assim: ele come com os publicanos e pecadores, porque Jesus estava lá na festa do Mateus, a festa de despedida de Mateus. Imagina a festa de despedida do Mateus. O que vocês pensam que era? Como era aquela festa? Mas Jesus estava lá. Amém? Porque Jesus Amém. não é religioso. Amém? Fala, Jesus não é religioso. Foi lá. E trouxe Mateus para viver com ele. Jesus não ficou lá na festa. Jesus não foi naquela festa e ficou influenciado por aquela festa. Jesus foi naquela festa, trouxe Mateus como seu discípulo e ganhou muitos outros que estavam naquela festa. Uma prostituta chegava para Jesus e Jesus tocava a vida daquela prostituta e ela era transformada e nunca mais ia para a prostituição. Amém. A lei dizia: não toque nos leprosos porque você vai ficar impuro. Jesus tocou nos leprosos e a pureza que havia em Jesus passou para a vida dos leprosos. Amém. Os leprosos chegaram: eu quero ser limpo, seja limpo. Jesus tocava eles. Você sabia que um leproso, para entrar na cidade, ele tinha um sininho dizendo, ele balançava o sino e dizia: leproso. Aí imagina um ser humano vivendo isso, para ele poder pegar comida na cidade, comida que a família dele ia dar a ele. Ele balançava um sino, todo mundo, aí veio vindo um leproso, ele gritava ainda: leproso, para quê? Para que ninguém tocasse, para que não tocasse nada, para que as pessoas abrissem o caminho para ele passar. Os leprosos chegaram assim diante de Jesus. E Jesus tocou eles, aleluia. A pureza que havia em Jesus tocou a vida dos leprosos. A pureza que existe em você, no homem celestial que está em você, na vida abundante que está em você, vai tocar o mundo com a pureza. Você vai contaminar o mundo com a sua pureza. Não é o mundo que te contamina. Amém? É você que traz a pureza para o mundo. Então, se associem com as pessoas. Falem do amor de Jesus. Chega de sermos uma igreja bitolada, os diferentões, sabe? Ah, não, os caras é da igreja, pô, não posso nem compartilhar, não posso nem ir na casa do irmão. Nossa, aquela pessoa. As pessoas têm dificuldade de ouvirem do evangelho. E eu gosto de pregar o evangelho onde eu vou. Fui cortar o cabelo. Ganhei todo mundo do salão de cabeleireiros lá, todos são meus discípulos. Eu vou lá a cada 15 dias e faço, eles estão vindo alguns aqui, e quando eles não vêm eu vou lá e faço o meu culto lá enquanto eles cortam o cabelo. Falo de Jesus, batismo do Espírito Santo, cura, vidas transformadas, porque eu estou trazendo a imagem do celestial para onde eu vou. Chega de parecer com Adão, eu quero é parecer com Jesus Cristo. Isso a religião não vai te dar. A religião só vai ressaltar o teu pecado, porque onde há lei, há transgressão. Quero ler esse verso com vocês, para vocês entenderem algo aqui. Aleluia! Estão pegando essa mensagem, amém? Amém. Romanos capítulos... Glória a Deus. Capítulo 4, verso 15. Vamos ler alguns versos de Romanos para a gente finalizar. Romanos capítulo 4, verso 15. Olha só. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Amém? Amém. Nesse lugar não tem lei. Amém? Amém? É por isso que não há transgressão. Você não vai ver escândalos aqui. Você não vai ver aqui coisas, não tem transgressão, porque tem lei operando. Aonde tem muita lei, lá todo mundo bonitinho, gravatado, impecáveis, no seu lado externo, estão escondendo transgressão. Aí começam os escândalos no meio da igreja, porque vivem na lei. A lei suscita transgressão. A lei mostra o quanto nós somos pecadores. Mas onde não há lei, não há transgressão. Glória a Deus. 5:12, olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Glória a Deus. Glória. O pecado não é levado em conta na tua vida quando você não anda na lei, você anda na graça. É porque a graça te libera para fazer tudo aquilo que é pecado? Não, é porque a graça te libertou do pecado. É porque a graça fala assim: os nascidos de Deus não vivem no pecado. Os nascidos de Deus venceram o pecado, aleluia. Agora, se você anda na lei, o Adão vai aparecer em você. Repete comigo: se eu andar na lei, o Adão, o homem corrupto, irá ressuscitar. Entende? A lei, ela ressuscita. Olha, 6:14
de Romanos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Glória a Deus. Vou repetir esse verso, presta atenção. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como é que o pecado perde o domínio? Como é que o pecado deixa de me escravizar? Quando eu ando na graça de Deus. Os religiosos dizem, a sociedade, a liberdade para as pessoas pecarem. Não, senhores, eu estou pregando o poder de Deus, que é a graça que liberta as pessoas do pecado. Quanto mais graça, menos pecado. Amém? Amém. Vamos lá repetir isso. Quanto mais graça, menos pecado. Quanto mais graça, menos enfermidade. Quanto mais graça, menos pobreza. Quanto mais graça, menos dívidas. Amém? E assim você vai avançando. Por isso que a palavra fala que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar a ser dia perfeito. Vai andando na graça, e tudo que é da terra vai desaparecer da tua vida. Pecado, pobreza, dívidas, enfermidades, seja o que for, padrões de pensamentos errados. Você é uma pessoa que se julga difícil, e tem gente que é um pouco difícil, né? A pessoa fica sempre melindrosa, com algum problema. Aleluia, glória a Deus. Mas quando ela vai conhecendo a graça, ela fala assim: agora eu quero ser cheio do Espírito Santo, agora eu quero falar em línguas, agora eu quero andar com Jesus, agora eu quero fazer a obra de Deus. Aleluia, porque a graça nos liberta de nós mesmos. Glória a Deus. Vocês estão pegando essa mensagem? Amém. Então tenham uma mente preparada, estejam alertas, fujam de toda e qualquer coisa da lei. Glória a Deus. Eu nem vou ler Romanos 7, porque é escandaloso demais Romanos 7. Romanos 7, você começa a ler Romanos 7, é um escândalo. A partir do verso 7, é um escândalo. Eu duvido o religioso ler Romanos 7 e pregar Romanos 7 na igreja dele. Não vai, porque lá fala assim: olha, o mandamento revelou a lei. O mandamento apareceu e mostrou que eu sou pecador. E o pecado, por ocasião da lei, me deu um nome, deu uma rasteira e me colocou dentro do pecado. Olha só, o mandamento, que é a lei, mostrou o quanto eu era pecador, e o pecado então suscitado por causa do mandamento, me deu uma rasteira e eu caí no pecado. Está escrito, Romanos 7, a partir do verso 7. Então quando você prega a lei, e prega regras, prega doutrinas, dogmas humanos, você está escravizando as pessoas. Se você vive isso, por favor, hoje, em nome de Jesus, amém, dê o seu grito de liberdade. Chega de lei, eu quero a graça de Deus. Amém. Chega de Moisés, eu quero a graça de Deus. Chega de Moisés, eu quero Jesus. Amém? Amém. Os religiosos odeiam que eu faça isso com a igreja. Já tentaram até me matar por causa disso, mas você vai fazer. Diz assim: bye bye Moisés. Diz assim: adiós Moisés. Nunca mais Moisés na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. No monte da transfiguração, Jesus sobe no monte com Pedro, Tiago e João, e aparece ali. Jesus se transfigura, ao lado divino dele, a divindade dele é revelada por alguns instantes. E então lá aparecem também Moisés e Elias naquele monte da transfiguração. Naquele cenário glorioso de glória de Deus, aparece a voz de Deus dizendo para os discípulos: aqui está o meu filho, apontando para Jesus. Eis o meu filho amado em quem eu comprazo, a ele ouvi. Não ouça mais Elias, não ouça mais Moisés. Não viva o que Moisés escreveu. Não viva as coisas impressionantes da vida de Elias. Preste atenção em Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus. É Jesus do início ao fim. A minha vida, a tua vida deve começar e terminar em Jesus. Os teus negócios devem começar e terminar em Jesus, porque é tudo sucesso, é tudo bênção, é tudo alegria. Por isso, vou repetir o verso que nós iniciamos hoje para finalizar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça. Glória a Deus! Dá para aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra quando recebem? Viva a graça de Deus. Cuide da sua mente, cuide dos seus pensamentos. Não permita ser manipulado por ninguém. Pare de ouvir, por mais impressionante que sejam os pastores, mas que eles tenham mensagem misturada entre lei e graça. Não ouça isso, porque isso vai te tornar uma pessoa láudica,
O que é uma pessoa láudica? Filho da igreja de Laodiceia. Qual que era o problema de Laodiceia? O problema de Laodiceia não era a riqueza que ela tinha. O problema de Laodiceia não era outra coisa a não ser morna. Qual era o problema de Laodiceia? Por que Laodiceia, a igreja de Laodiceia, Deus mandou uma carta para dizer assim, olha, você é morna. E os mornos eu rejeito, os mornos eu vomito, diz a palavra. Porque qual era o problema da igreja de Laodiceia? Ela misturava os ensinos de Moisés com os ensinos de Jesus. Ela pegava aquilo que era frio, lei, e pegava aquilo que era quente, graça, e misturava e vivia uma mornidão. Esse é o retrato da igreja brasileira hoje. Uma igreja morna, uma igreja que só impressiona. Músicas que impressionam, palestras que impressionam, eventos que impressionam, arrancando dinheiro das pessoas, manipulando as pessoas, mas isso tudo é mornidão, tudo isso é roupa da igreja de Laodiceia. Nós somos livres. Glória. Nós somos livres. Amém. Nós somos livres. Amém. Nós não somos láudicos. Parem de ouvir os láudicos, os que pregam lei misturado com graça. Eu não tenho medo de falar isso. Parem de ouvir os láudicos. Por mais que eles operem dons, por mais que eles falem coisas impressionantes, parem de ouvir láudicos. Parem de ouvir pessoas que não estão sendo instruídas pelo Espírito Santo. Parem de ouvir pessoas que estão pregando lei, culpa, julgamento, peso, oposição. Parem de ouvir pessoas que pregam doutrinas de batalha espiritual, de cura interior. Parem com isso em nome de Jesus. É um grito profético que eu libero sobre a nação brasileira deste lugar. Parem de ouvir mensagens láudicas, mensagens que vêm de pastores de Laodiceia. Nós queremos ouvir a graça de Deus. Aleluia, porque a graça, ela dá colírio para os nossos olhos e a gente vê a verdade. A graça nos cobre na nossa nudez, ela nos veste. A graça nos dá ouro refinado no fogo e nós nos enriquecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Curte a sua cabeça e chorar com você. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra que vem nos curando, nos transformando. Sua palavra que vem transformando a nossa mente. A sua palavra que vem preparando a nossa mente para o sucesso. A tua palavra que vem nos preparando para agir. A sua palavra que vem nos preparando para estarmos alertas. Sua palavra, Senhor, que nos ensina a colocar toda a nossa esperança na graça de Deus. Porque é a graça que nos blinda e nos guarda de todo o pecado. É a graça que nos blinda e nos guarda de toda a perdição do mundo. É a graça que nos blinda e nos guarda de toda a enfermidade. É a graça que nos blinda e nos guarda de toda a bancarrota, de toda a falência, de toda a pobreza. Obrigado por sua graça, Senhor. Que eles sejam iluminados nas mentes, Pai. Sejam iluminados nas vossas mentes. Sejam iluminados no vosso entendimento. Que os olhos do vosso coração sejam abertos e vocês vejam Jesus. Tragam a imagem do celestial, por favor, em nome de Jesus. Pareça-se mais com Cristo. Traga a imagem do celestial. Pare de dar desculpas dizendo que você é descendente de Adão. Não, você não tem mais nada a ver com Adão. Traga a imagem do celestial, do homem correto, do homem perfeito, Jesus Cristo. Vivam a graça de Deus. Mergulhem abundantemente na graça. Não julguem as pessoas. Tenham um olhar bom. Tenham um olhar bom, porque Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Não julgue ninguém. Não aponte o defeito de ninguém. Não fale do pecado de ninguém. Não, tenha olhos bons. Uma mente transformada vê o lado bom de todas as coisas. Uma mente transformada vê o lado bom de todas as pessoas. Esse é o amor de Deus. Por isso Jesus disse: orem pelos vossos inimigos. Orem por aqueles que vos perseguem. Parem de conflitos, de guerras, de angústias. Tenha o seu coração pronto para perdoar. Seja um coração perdoador. Perdoe as pessoas. Não ande ressentido. Não ande magoado, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Amém. Quero te dar a liberdade para você adorar a Deus. Adorem a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Se você pode, ore em outras línguas.
nossos olhos. Obrigado, Pai, porque todo o aspecto da igreja de Laodiceia saiu das nossas vidas. Obrigado que nesse lugar não existe espaço para a lei, para a religiosidade. Nós estamos sendo treinados pelo Teu Espírito, treinados pelo Espírito da graça de Deus. Então nós te agradecemos, Pai, e nós te bendizemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Quero te dar a oportunidade para você dizimar e ofertar, receber o envelope. Coloque a oferta do teu coração, amém? A palavra de Deus diz: cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Então, se você crê nisso, coloque a sua oferta. Se você trouxe o seu dízimo, coloque também o seu dízimo e oferta, e seja livre para contribuir em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Vão e façam uma excelente